Sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP. Estamos recebendo nos nossos estúdios Regina Selma. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, o prazer é meu. E também o Diego de Oliveira. Muito bem-vindo, Diego. Obrigado, prazer. A Regina é ex-diretora, diretora aposentada de escola, não é isso, Regina? Isso. E responsável pela implantação da Pastoral da Sobriedade da Paróquia São Francisco de Assis, em Cubatão, juntamente com o padre Antônio Pereira Luz. Isso. Saudoso. Com certeza. Luz. E o Diego de Oliveira Santos é coordenador da pastoral da Igreja Matriz, da Nossa Senhora da Lapa. A mais nova que tem aqui em Cubatão. Mais nova da cidade. Quer dizer, quando falar um pouco sobre a Pastoral da Sobriedade. Regina, como surgiu a ideia da Pastoral da Sobriedade? Conta um pouco dessa história para a gente. Olha, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de nós estarmos divulgando esse trabalho, porque ele não é um trabalho assim de muito destaque, as pessoas têm assim um certo receio quando se fala de Pastoral da Sobriedade. Muito bom. O trabalho teve início com uma preocupação da igreja, de um modo geral, já desde 1984, que era a preocupação do Papa que a igreja tinha necessidade de um olhar voltado para os tidos excluídos, que era a questão do dependente químico. E com toda essa preocupação, vários documentos foram escritos, lançados. E aí, no Brasil, em 1998, numa assembleia realizada com os bispos da CNBB, criou-se então, foi lançada a ideia de se criar um trabalho voltado para essa questão. Em 2000, então, foi lançado o Programa de Vida Nova, que é o que a gente trabalha até hoje, da Pastoral da Sobriedade, que são os 12 passos. E em 2001, a campanha da Fraternidade trouxe como tema Vida Sim, Drogas Não, que foi uma forma de fazer com que, durante todo um ano, a igreja se preocupasse com essa questão e com ações que pudessem ser desenvolvidas. E isso fez com que a pastoral fosse realmente difundida em todo o país. Aqui, na Baixada, ela chegou em Santos, e em 2005 o Padre Antônio me convidou. Ele já tinha tentado 2 vezes antes e não conseguiu. Então, em 2005, ele me convidou para fazer a formação. Eu fiz a formação de agente da pastoral com a equipe do livro, a equipe autora do livro, que eram os formadores de agentes. E em 2006, nós lançamos a pastoral, implantamos a Pastoral da Sobriedade em Cubatão, na São Francisco de Assis. E de lá para cá, a gente vem dando continuidade. A pastoral tem toda uma estrutura que é respeitada no Brasil inteiro, tem um calendário onde a gente obedece esses 12 passos no Brasil inteiro e a gente vem dando continuidade, graças a Deus. É um trabalho realmente pastoral, onde a gente acolhe familiares, onde a gente acolhe dependentes químicos que nos procuram. Muitos conseguem se recuperar só participando das reuniões semanais. Só participando das reuniões? Só participando das reuniões. Temos, assim, frutos maravilhosos, certo? De pessoas que não precisaram ser internadas, só com a caminhada na pastoral. E quando é uma situação mais delicada, quando a pessoa tem mais dificuldade, realmente, de se abster do uso, aí ela é encaminhada para comunidades terapêuticas parceiras que trabalham com essa linha também. Onde possa ficar mais recluso e exatamente. Para que não se estimule. Com certeza. E enquanto isso, nós vamos trabalhando com o familiar para saber lidar e acolher esse seu dependente quando ele retorna para o seio familiar. Essa parte dos familiares, Diego, é muito importante, porque a família adoece junto. Adoece junto. Com certeza. Quando a gente está doente, a gente adoece a família. Posso falar com propriedade disso, né? Porque sou um fruto da Pastoral da Sobriedade. Em meados de 2014, quando cheguei na pastoral, né? Precisei dessa ajuda da pastoral. Foi num outro movimento da igreja, mas me apresentaram a Pastoral da Sobriedade através da minha esposa. E consegui trabalhar os 12 passos ali, né? Caminhando. Não foi fácil. Isso foi uma caminhada, né? Uma luta, né? Mas graças a Deus, a gente costuma falar que a nossa doença ela não tem cura. Né? A nossa doença ela não tem cura. A cura é a vivência dia após dia, né? Vivendo um dia de cada vez. Né? Então, desde 2014 que eu estou nesta pastoral, né? Hoje estou coordenador aqui na Lapa, né? Consegui vencer essas barreiras, né? E tenho procurado ajudar as famílias, né? Porque
A família sofre muito, né? Eu venho de um berço católico, né? Os pais católicos, fervorosos. Também que você tem uma base. Comecei a caminhar dentro da igreja, e só que num dado momento da minha vida eu me desviei, né? Me desvirtuei, fui por este mundo afora, acabei entrando no mundo das drogas, onde conheci álcool e a dependência química, né? E graças à pastoral, cheguei na pastoral, né? E consegui caminhar e me libertei dessa... Foi importante essa sustentação, essa parceria, essa ajuda. Muito importante. Assim, esses 12 passos, né, Regina? E esses 12 passos, a gente costuma dizer que se faz permanentemente. Então, por exemplo... É uma vigília diária. O Diego, mesmo recuperado, né, que é o que ele fala, não curado, mas recuperado, ele nunca parou, nunca deixou de participar. E aí, assim, nós temos as regiões pastorais. Como nós só tínhamos a Pastoral da Sobriedade na São Francisco, o Diego participava conosco na São Francisco. Quando surgiu a ideia e o acolhimento da Lapa de fazer a implantação, ele por ser daqui, porque na realidade ele pertence, no setor pastoral ele é da Lapa, ele foi convidado, junto com a esposa, que também participava conosco, a fazer a implantação. E seriam os responsáveis. Pelo tempo de caminhada que eles já têm, assumiram a coordenação e o trabalho está tendo início. Da mesma forma que foi há quase 20 anos na São Francisco, a Lapa está caminhando. Está iniciando na Lapa. E a São Francisco dando todo o apoio, todo o respaldo necessário, né? Para que o nosso objetivo é esse, realmente o objetivo é esse. É afiliado. Com certeza, a gente... Ô Diego, quem pode fazer parte da Pastoral da Sobriedade? Quem pode fazer parte da Pastoral da Sobriedade? Aquelas pessoas que se identificam com o trabalho, que já estão caminhando, né, no grupo. Então aí a gente faz um convite. Existe uma formação, né, tem um calendário onde tem essa formação e a gente vai vendo as pessoas que já estão caminhando, que já tem esse carisma, né, da Pastoral da Sobriedade. Então essas pessoas são qualificadas a fazer a formação de novos agentes da Pastoral da Sobriedade. Tem o número de pessoas envolvidas, Regina? Hoje? Eu não sei. Muita gente. Em torno na Lapa, em torno de 10 agentes. A São Francisco está com um pouquinho mais. Quer dizer que nós temos muitos agentes formados que hoje não estão atuando. Porque foram para outras pastorais, ou porque mesmo depois acabam não tendo essa disponibilidade. Porque, na realidade, o que a gente consegue, graças a Deus, hoje, é ter agentes que um dia procuraram a pastoral, que é a situação do Diego, por necessitar do trabalho. Fazem parte. Então, eles eles se transformaram em agentes multiplicadores, porque nós temos, assim, a necessidade do agente que seja uma pessoa acolhedora. Então, é o que a gente fala, se eu olhar para você com um olhar diferente, porque hoje você veio, mas você não tomou banho, porque hoje você ainda está um pouquinho alto, porque você bebeu, então você não soube acolher. A gente acolhe a pessoa no estado, na condição que ela estiver. É assim que ela é acolhida na pastoral. Mas o agente, aí a gente ele tem que ser uma pessoa sóbria, então ele já tem que ter recuperado a sua sobriedade. E a gente tem uma condição que a gente coloca muito, que é a questão da confiabilidade do sigilo. Porque nós temos nos nossos grupos um momento em que nós fazemos uma partilha. E você vai abrir a sua vida, a sua história, o que você faz. E aquilo não pode sair dali, nem para servir de comentários entre os outros, tem que morrer ali. A pessoa tem que saber respeitar. E eu não posso nem encontrar com você depois e te olhar com um olhar de recriminação, porque eu ouvi a tua história no grupo de partilha. E o que a gente usa muito é exatamente esse, que a tua experiência de sofrimento, de dor, sirva para o outro que está chegando agora, que às vezes está começando no uso, fala, eu não quero chegar no estágio em que aquele outro meu irmão chegou. Então eu preciso mudar. Assim como os familiares que fazem parte também, muitas vezes quando começam a falar do seu sofrimento, ele encontra, às vezes, um dependente que está no grupo e que fala, nossa, eu nunca tinha prestado atenção o quanto a minha mãe sofre pelo que eu faço. Então é muito um trabalho assim, sabe, de experiência, de vivência. E nós trabalhamos basicamente com evangelização. Então é o anúncio da palavra de Deus, é a prática que vai fazer com que aos poucos você vá tomando consciência. Então esses 12 passos, eles visam exatamente isso. O primeiro passo que você tem que vivenciar é o admitir. Por que eu estou aqui?
porque eu realmente descobri que eu tenho um problema e que esse problema eu não estou conseguindo lidar, eu quero deixar e eu preciso de ajuda. Exatamente. E a partir daí todos os outros passos estão interligados até a gente chegar no 12º, que é um festejar. É você dizer, consegui chegar até aqui sem uma recaída, vivenciei os 12 passos. E se tropecei e caí, não tem problema, a gente acolhe do mesmo jeito para que você levante e continue a caminhada. E a questão que você falou no início, Regina, é que tem que vir a pessoa acolher, não olhar aqui. É o que Jesus fez, né, Regina? Exato. Capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados. Exatamente. Então é a acolhida. É a acolhida. Tanto que a gente tem que ter sempre assim o cuidado de quem está ali, que a gente tenha sempre aquele momento, o nosso encerramento é sempre com um abraço, porque no momento que você vai abraçar, você não quer saber se o outro está bem, se não está. É meu irmão, você está aqui. E essa identificação. É o ser humano. Exatamente. Essa identificação é muito boa, porque às vezes eles acabam vindo te procurar num outro momento. Ai, queria falar com você um pouquinho. Outra pessoa fica sabendo. E a gente diz assim, quando eu te falei que a pastoral da sobriedade, ela precisa realmente ser difundida, porque às vezes a gente conhece, sabe de pessoas que precisam desta ajuda, elas reconhecem, mas elas têm receio, elas têm vergonha de procurar a pastoral e que alguém olhe lá e diga assim, oh, por que a Selma está fazendo essa pastoral? Deve estar com algum problema. Será que é ela ou é alguém da família dela? O que ela está fazendo aí? Então, esse receio de ser discriminado, às vezes afasta pessoas, inclusive, que seriam um agente em potencial. Elas desconhecem o potencial que poderiam desenvolver, acolhendo, ajudando, orientando. E é essa a nossa missão. Eu acho que é viver o Evangelho de Deus assim, acolhendo a todos aqueles que precisam. Muito bom, Regina, muito bom. Regina, vamos chamar um intervalo? Daqui a pouco voltamos com a Regina e o Diego falando sobre a pastoral da sobriedade. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. E voltamos com a Regina e o Diego, membros da Pastoral da Sobriedade da Paróquia São Francisco de Assis e da Igreja Nossa Senhora da Lapa, em Cubatão. Regina, fala um pouco das ações da Pastoral da Sobriedade. Então, a Pastoral da Sobriedade ela tem 5 frentes de ação. Então, hoje nós estamos mais voltados com a questão da recuperação, que é o que nós praticamos no grupo de autoajuda, que a gente chama, que são as reuniões semanais. Mas nós temos também a intervenção, que é quando a gente tem a possibilidade de abordar alguém que está usando esporadicamente, que está fazendo alguma coisa assim, e de repente precisa de uma ajuda, de um apoio. Como identificar? Às vezes nós somos procurados. A minha experiência de diretora de escola, às vezes a observação do próprio aluno ajudava a chamar, e hoje ainda a gente percebe um comportamento, alguma coisa assim, que a gente chama para conversar, mas respeitando sempre o direito da pessoa de admitir ou não. Ou não. Tá? Aí nós temos também a questão da prevenção, e a prevenção é um trabalho que eu acho importantíssimo. Muito importante. Que é aquele onde a gente vai atrás, exatamente, hoje, do anúncio dos riscos que, infelizmente, hoje nós estamos expostos. Com certeza. E às vezes a gente tem uma preocupação muito grande com a juventude, porque eles são o futuro. Mas que a gente observa que, pelo que a gente tem recebido, até mesmo na pastoral, muitos adultos, né? Muitas pessoas já de idade até mais avançada e que num determinado momento toma consciência que precisa ser feita alguma coisa. Nós temos a reinserção, que é exatamente o momento em que esse que passou por todo esse processo precisa ser acolhido novamente, tanto pela família, como pelo mercado de trabalho, como pela comunidade em que ele vive. É um dilema também. Exatamente. Né? E a reintegração. E a questão da atuação política. A atuação política que é aquela da gente buscar
realmente o apoio junto às autoridades, junto à sociedade como um todo, porque não é uma tarefa fácil, a gente acaba tendo despesas, quando a gente precisa dessa parceria para uma internação, porque nem sempre você consegue vagas sociais, às vezes tem que ser pago, e aí a família, exato, a família não tem condições, a gente precisa de ajuda com cestas básicas, enfim, esse é um outro trabalho também que a gente busca a parceria com aqueles que podem vir e nos dar alguma força, é a atuação política, é a busca da ajuda das autoridades, até mesmo, né, na divulgação daquilo que a gente faz e de todo tipo de apoio que a gente possa receber. Perfeito, Regina. Regina, pode deixar um contato para quem quiser ajudar de alguma forma, rede social? Então, na realidade, a gente está... o nosso trabalho sempre é muito... Essa parte eu deixo para você, porque a gente sempre... Hoje o contato, a gente tem os grupos de autoajuda que acontece nas terças-feiras na São Francisco, a partir das 19 horas, né? Só pode estar procurando lá. A gente tem um Instagram, eu não recordo de cabeça, mas a gente tem um Instagram também. E tem a nossa reunião na Lapa também, que acontece todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. A pessoa que quiser ajudar, pode estar nos procurando lá, que a gente vai... Então, a reunião acontece às quinta-feiras, 19 horas, na Igreja Nossa Senhora da Lapa. Igreja Nossa Senhora da Lapa. E qualquer um pode participar, pode chegar, participar. Pode ir lá, chegar lá e participar da reunião. E a mesma coisa às terças-feiras na São Francisco. Francisco. A reunião é aberta, então é exatamente isso que a gente quer mostrar. Que o trabalho é até assim, você tem curiosidade em conhecer, você pode ir, você participa de um passo para ver o que acontece, como é que o trabalho, para ver se você tem uma identificação. Esse é o primeiro passo. Exato, então nós não estamos lá só em busca de pessoas que vêm buscando solução para os problemas, porque nós também precisamos de membros, de novos agentes. Então é nesse processo de caminhada que o agente se identifica. Acontece muito, tem muitos agentes que foram lá, eu não tenho problema, mas se identificaram com a pastoral, não tem problema nenhum com álcool e droga, e simplesmente foram, e hoje são agentes, estão bem engajados na pastoral, né? Dispostos a ajudar. Dispostos a ajudar. Exatamente. Então a ação se acontece... identificaram com a pastoral e estão lá até hoje, como agentes lá, trabalhando com a gente. Ô, Diego, vai ter uma ação agora, no final do mês, você falou. Isso, Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, é isso? No dia 31/5, nós vamos estar fazendo uma ação aqui em frente à Igreja Matriz, ali naquele semáforo. Vai ser uma ação de panfletagem para divulgar os malefícios, né, do tabagismo e também do cigarro eletrônico, que está em alta. Está uma moda agora de cigarro eletrônico. Narguile, né? Narguile. E é uma coisa que provoca tantos danos, né, Regina? E vão inventar um troço artificial ainda. E a molecada vai nisso. E mostrando todos os prejuízos daqueles que já... A indústria do cigarro, você vê que hoje em dia não tem mais tanta divulgação de... como tinha que a propaganda de Hollywood, na televisão, então, aquele bem-estar, aquele ator americano lá fumando cigarro. Então eles têm que fazer o quê? Algo que seja atrativo para a juventude. Então, o que eles fizeram? Esse cigarro eletrônico, algo atrativo, mas que mata tanto quanto... Mata tanto quanto... mais É mais rápido. A ação é mais rápida. É muito mais rápida. A gente conhece casos aí de pessoas, a gente conversava nos bastidores aí, uma jovem de 36 anos, deu uma infecção generalizada no pulmão dela. Devido ao uso do narguilé. E é muito rápido. A ação é assim, muito rápida. E é o que a gente fala, a pessoa não percebe que essa dependência é uma escravidão. Porque foi muito gostoso, foi muito atraente, só que vai chegar um momento em que... Não, eu paro quando eu quero. Só que você não consegue. Faz a experiência de ficar, já não digo nem um dia, algumas horas. Tem aqueles que já não conseguem mais. Algumas horas, porque o organismo já está tão necessitado, tão dependente, que a pessoa não consegue ficar sem o uso. Nesse dia também que você falou da ação, parece que vai ter uma tenda também, Isso, a gente vai ter uma tenda. Aqui na Avenida, Diego. Na Avenida. Em frente à Igreja Matriz ali, naquele semáforo bem em frente à Matriz. Vai ter uma tenda e vai ter um pessoal que vai estar fazendo... quem quiser uma orientação melhor sobre os malefícios do cigarro, sobre onde buscar ajuda. Então vai ter um pessoal que vai estar ali fazendo essa orientação. Vai ter uns jovens, a gente vai convidar alguns jovens para nos ajudar, mais os agentes da pastoral, que vão estar ali fazendo a divulgação, panfletando. E vai ter uma equipe também que vai se deslocar até a feira, que nesse dia vai ser num sábado. Tem a feira. Vai ser no sábado, vai ter a feira. Aí vai ter uma equipe que vai
também na feira está fazendo esse trabalho dessa divulgação. Dá para abordar uma pessoas, uma né, pessoa que precisa. O foco como é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, o foco é o tabagismo. Mas também a questão da dependência. Tem uma sempre, dependência, né? do modo geral. A pessoa, se quiser mais informações, a gente vai estar disponibilizando esse apoio nesse dia aí, essas informações. Vocês, Regina, têm um calendário de atuação e de programação durante o ano, não tem? Da Pastoral da Sobriedade? A Pastoral da Sobriedade. Então, esses 12 passos, eles têm a duração de 3 meses. 3 meses. Aí acabam esses 3 meses, começa um novo ciclo de 12 passos. Então, que são... como nós trabalhamos com a palavra de Deus, são os mesmos passos, mas o anúncio, a reflexão, ela é diferente. Muda. Então, esse calendário, ele é nacional. Pode variar o dia da semana. Então, por exemplo, mas o passo que foi vivenciado ontem na São Francisco de Assis é o mesmo passo que eles vão vivenciar na quinta-feira na Lapa. De tal forma que se você não pôde ir na reunião, por exemplo, na terça-feira, não tem problema. Você vai na quinta. Se você viaja para qualquer lugar onde tenha um grupo, você pode participar do grupo. Que não vai perder nada, vai dar continuidade ao trabalho. Exatamente. Então é por isso que o calendário... interligado. Esse calendário é nacional. A gente tem todo um trabalho de coordenação estadual, de coordenação nacional, para que realmente essa unidade aconteça. E já estamos indo para Sul-América. Exatamente. Né? O trabalho está saindo, está crescendo. Já está abrindo fronteiras aí. Justamente com esse intuito de fazer com que as pessoas tenham essa possibilidade de encontrar o apoio. Nosso desejo é fazer com que aconteça uma evangelização, aconteça o anúncio de que Deus realmente não existe impossível para ele. Com certeza. E que, como não existe esse impossível, por mais que, como o Diego disse, a dependência ela é uma doença incurável. A dependência, vez instalada. Mas a questão do tratamento, da recuperação, você pode fazer, e essa manutenção com o seu cuidado é o que a gente fala, a força vem da oração, porque por nós mesmos nós somos fracos, mas essa manutenção nesse processo de caminhada é que vai fazer com que você não recaia. Muitas vezes, mas então eu vou ficar preso à pastoral. Não, você não precisa ficar preso à pastoral, você precisa ficar preso a Deus, precisa ficar preso à oração. É Ele que vai impedir que realmente você recaia, porque você vai encontrar ao teu redor sempre pessoas, facilidades que venham te oferecer. O que mais tem é facilidade. Regina. Exatamente. A sedução é muito grande. Nós estávamos falando também, a pastoral foi criada na época visando a questão da dependência química. Nós já falamos aqui de outras dependências. Hoje, quantas pessoas estão se perdendo por conta de joguinhos? Joguinhos no celular. E aí, quando você vê, você se torna dependente e você está se afundando em dívidas, porque você vai pagando pelos joguinhos, e aí quando você percebe, muitas vezes se angustia, muitas vezes parte para o suicídio, porque você não vê outra solução. E o que a pastoral visa é exatamente isso. Vamos juntos unir forças e vamos atrás daquele que realmente pode vir nos ajudar. Regina, é grande o número de pessoas que procura? Tem uma estatística de quantas pessoas procuram a pastoral, quantas pessoas foram atender pela pastoral? Tem uma ideia? Olha, nós fazemos esse controle, e aí eu vou te dizer, a gente tem esse controle de relatórios que a gente faz. Eu posso dizer que a procura já foi muito maior, mas hoje é exatamente isso, ainda talvez a resistência de ir em busca. Mas a gente sabe que a necessidade continua existindo. E eu digo assim, se nós vamos pensar, nós temos uma quantidade de grupos muito grandes que não se limita só aqui. Nós hoje estamos com 2 grupos aqui. Mas nós temos na diocese, nós temos grupos espalhados pelas diversas cidades. Nós já temos... Hoje só não tem Itanhaém e Mongaguá, mas já teve grupos lá. E às vezes fecha exatamente, ou por falta de agentes voluntários que se disponibilizam para o trabalho, ou às vezes exatamente pelas dificuldades de deslocamento, ou das pessoas até aceitarem o trabalho. Infelizmente Regina, é isso. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, foi muito bom e esclarecedora esse bate-papo com vocês. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador, Regina. Olha, a mensagem que eu tenho a deixar é exatamente o seguinte: a Pastoral da Sobriedade é um trabalho da igreja,
e que veio realmente com o intuito de anunciar a mensagem de que existe a possibilidade. Se você está com um problema, se você está sentindo a necessidade, nós nos colocamos à disposição, já foram passados os dias e horários em nossa cidade, mas nós temos inclusive a possibilidade de oferecer grupos em outras cidades, se isso for mais fácil. Acho que você venha nos procurar. Mantenha-se firme, é possível a recuperação, sim, e para nós é uma oportunidade maravilhosa, nós queremos agradecer muito. E que aqueles que desejarem, se não quiserem na pastoral, vai me encontrar sempre na Paróquia São Francisco de Assis, assim como vai encontrar o Diego também na Lapa, e a gente pode ter uma conversa informativa, e aí você... E aqueles também que não têm problemas, mas que se sentiram, de alguma forma, motivados pelo trabalho, nós estamos prontos a acolher. Vai caminhar conosco, conhecer como é que o trabalho acontece, e depois vai fazer uma formação e ser um agente da sobriedade, que a gente está precisando de muitos agentes da pastoral. Você, Diego? Olha, o que eu deixo é para o jovem, né? Jovem que se encontra perdido, né? Perdido nesse mundo, com dúvidas, né? Não desiste. Procura uma pastoral. Se não quiser chegar na pastoral, que a dona Regina falou, a gente está aberto, né? A esse diálogo, a divulgar, explicar um pouco mais, né? Do que se passa, né? Então, não desista, né? Dá certo, eu sou um fruto disso, não é fácil, né? É dia após dia, vivendo um dia de cada vez, mas que com certeza vai dar certo. Parabéns, Diego, parabéns, Regina, pelo ótimo trabalho. Como vocês falaram, para Deus nada é impossível. Com certeza. O programa Cidade em Foco chega ao final. Até o próximo. Obrigada a vocês, olha a oportunidade maravilhosa. Vocês foram muito bem, foi muito bom mesmo, porque